Então, agora, lá para a nossa página 14, e vamos ver aqui o texto falar ou calar-se, ok? Vamos aqui para a nossa página 14. E esse momento aqui, então, é o momento que vai entrar o segundo momento da filosofia da linguagem, tá? Falar ou calar-se. Então, Ludwig Wittgenstein, 1889, 1951, foi um importante filósofo austríaco da primeira metade do século XX. Embora em vida tenha publicado apenas um livro com o curioso título de Tratatus Lógico-Filosóficos, né, 1921, isto é, Tratado Lógico e Filosófico, uma expressão mais próxima de uma obra medieval do que de um livro de filosofia contemporânea. O restante de sua obra é produto de manuscritos e anotações reunidas e publicadas póstumamente. Então, o Wittgenstein teve aí a mais importante obra dele é o Tratado Lógico-Filosófico, né? Que é uma das principais obras da filosofia da linguagem, hoje é um clássico da filosofia, tá bom? As demais obras que são atribuídas a ele são anotações que foram reunidas por seus discípulos, por seus alunos, cujo autor também é ele, tá bom? Então, o tema principal da obra dele é a linguagem, tá? E esse livro foi escrito em forma de aforismos, né? Então, o que é o aforismo aqui? É sentença curta e sucinta que procura explicar alguma coisa em poucas palavras. Então, ele trata, então, nessa obra, do significado ou semântica e da estrutura lógica das proposições ou sintase. Tá? No livro, Wittgenstein discute em especial a relação entre a linguagem e o mundo, incluindo questões de lógica simbólica, filosofia da linguagem e também de filosofia da matemática, provenientes dos seus debates com Russell e Frege. Então, aí, o que nós vamos ter, então, aí, né? Qual a proposta dele? Então, por meio de uma análise lógica da linguagem, e de acordo com definições de termos que ele considera elementares, sentença, proposição, função, verdade, o Wittgenstein busca as condições fundamentais para que se possa dizer algo sobre o mundo, ou seja, ele busca delimitar o uso correto da linguagem e as condições nas quais isso pode ocorrer. Então, fora dessas condições, não é possível dizer nada, apenas mostrar, ou seja, trata-se de uma relação que está fora da linguagem. Então, por esse motivo, o Wittgenstein entende que questões de ética, estética ou metafísica não são possíveis de serem verbalizadas com sentido. Então, essas questões devem ser vividas e não discutidas. É a proposta dele. Tá? Questões de ética, estética ou metafísica. Né? São questões que devem ser vividas e não discutidas. Então, no Tratado Lógico-Filosófico, nós temos 7 aforismos principais e inúmeros outros intermediários que procuram esmiuçá-los. Então, os principais aforismos são, primeiro, 1. O mundo é tudo o que ocorre. 2. O que ocorre, o fato, é o subsistir dos estados de coisas. 3. Pensamento é a figuração lógica dos fatos. 4. O pensamento é a proposição significativa. 5. A proposição é uma função de verdade das proposições elementares. A proposição de verdade é uma função elementar de si mesma. 6. A forma geral da função de verdade é... Aí nós temos aí P, Xi e o N, né? Um Xi aí entre parênteses, né? Essa é a forma geral da proposição. Isso aqui é uma forma lógica, né? Os elementos de lógica aqui. Lógica simbólica. Né? 7. O que não se pode falar deve calar-se. Então, nós temos aqui Ludwig Wittgenstein, né? Adaptado aqui das páginas 55 a 129. Então, é fundamental, no Tratados Lógico-Filosóficos,
a suposição de que a linguagem possui uma estrutura lógica subjacente, cuja compreensão mostra os limites do que pode ser dito de forma clara e significativa. Então, para Wittgenstein, isso é extremamente importante, pois torna possível descobrir que o que se pode dizer equivale ao que se pode pensar. Determinada assim a natureza da linguagem e, portanto, do que pode ser pensado de forma clara e significativa, determina-se também o limite para além do qual a linguagem e o pensamento tornam-se sem sentido. Então, o significado é o que você vê. Então, de acordo com o que foi exposto, de acordo com os tratados lógico-filosóficos, existem dois tipos de afirmação. As afirmações que dizem fatos e as que não dizem fatos. Então, quando eu digo o Brasil chegou da Itália, o Brasil ganhou da Itália na final da Copa do Mundo de futebol de 1994, eu afirmo um estado de coisas que também é um fato, pois realmente ocorreu. Da mesma forma, poderia dizer a Itália ganhou do Brasil na final da Copa do Mundo de futebol de 1994. E embora a frase tenha um sentido e seja compreensível enquanto estado de coisas, não é um fato, pois não ocorreu. Então, para separar uma das outras, Wittgenstein criou tabelas de verdade, a fim de determinar o valor de verdade de uma sentença por meio da análise das conexões entre as proposições. Então, na análise lógica da linguagem, o Wittgenstein investiga em especial as proposições tautológicas, ou seja, aquelas que são válidas ou verdadeiras em todas as circunstâncias possíveis, independentemente do seu conteúdo ou da interpretação que se dê a elas. Então, nesse sentido, elas não dizem nada ou repetem uma afirmação já dada. Ela estava sozinha, sem ninguém ao seu lado. E, se você não passar no teste, vai ser reprovado, são tautologias, ou seja, não acrescentam nenhuma informação ao que foi afirmado. Nós chamamos, em tautologia, as proposições, em lógica, né, uma sentença é considerada como uma proposição, é considerada como tautologia, quando ela possui em seu significado uma redundância, certo? Ou seja, uma obviedade. Então, quando eu digo, se você não passar no teste, vai ser reprovado, é mais do que óbvio, né? A reprovação já pressupõe o fato de não ter sido aprovado no teste. Igualmente, a frase, ela estava sozinha, sem ninguém ao seu lado. Ó, se ela estava sozinha, sem ninguém ao seu lado, é uma pressuposição, porque ela estava sozinha. Então, é uma redundância, e nesse caso aí, em lógica, nós chamamos a redundância de tautologia, certo? Muito bem. A teoria pictórica do significado, né? Utilizar as tabelas de verdade permitia reduzir toda a complexidade lógica da linguagem a um cálculo, o chamado cálculo proposicional. Isso aí a gente estuda em lógica, né? E como vocês não têm curso de lógica, então a gente nem vai falar muito sobre isso aí, né? E as proposições linguísticas há funções de verdade de proposições básicas, também chamadas atômicas. Essa era a forma que Wittgenstein encontrava de dar fundamento à linguagem, isto é, ancorá-la de alguma forma na realidade, tratando as proposições básicas como elementos primitivos, ou átomos da experiência do mundo. A análise de todas as tautologias nas relações entre as proposições permite vislumbrar a forma ou a estrutura lógica da linguagem objetiva, daquilo que pode ser dito sobre o mundo e a forma possível de expressar os fatos. Então, para que a linguagem possa realmente expressar os fatos ou apenas mostrá-los, Wittgenstein desenvolve a ideia de figuração a partir da intuição de que há uma isomorfia entre a estrutura lógica da linguagem e os fatos. Assim, as proposições verdadeiras são a estrutura lógica dos próprios fatos, como se uma proposição fosse o equivalente a um quadro ou uma fotografia. Muito bem. Então, nós chegamos assim, deixa eu nesse momento aqui,
encerrar a gravação, não é? Deixa eu encerrar a gravação primeiro. Ocultar. Onde é que nós temos aqui? Assim. Muito bem. Então, nós chegamos assim ao final da nossa